Eu sou o Patrick e hoje a gente vai resenhar o livro Eu Sou Malala, a história da garota que defendeu o direito à educação e foi baleada pelo Talibã. Esse livro ele foi publicado em 2013, então a Malala ela é uma paquistanesa que lutou por esse direito das meninas ao estudo, inclusive ela chegou a discursar na ONU e por causa desse enfrentamento ao regime do Talibã com relação ao estudo, então ela acabou tomando aí tiros de um integrante desse grupo terrorista. Em certo ponto do livro, o pai da Malala, ele acaba dizendo que a Malala ela é livre como um pássaro. Só que a liberdade, ela tem um preço e você logo vai entender o que eu quero dizer, principalmente quando você não está no Ocidente. A liberdade é uma característica que o Ocidente preza muito, não que o Oriente ele preze muito, entendeu? E eu vou aproveitar esse vídeo para falar um pouquinho sobre a cultura paquistanesa e sobre o ativismo. Ser ativista pode ser uma coisa que pode nos parecer muito nobre e corajosa, só que também está associado a coisas ruins, a desafios e desvantagens. Algumas desvantagens que esses ativistas podem sofrer, por exemplo, são o risco de repressão e perseguição, as ameaças à segurança pessoal, a exaustão emocional e física que aquele enfrentamento pode causar, o isolamento social pode ser tido como uma pessoa chata, ter ali uma queima de reputação, você passar por uma estigmatização, os resultados serem muito insatisfatórios e fazer mal para a sua saúde, e também você tem aquele lance da exposição pública que é muito forte. Se quer saber mais sobre o assunto e se é um papirante raiz, então deixa o seu like e vamos lá. Para começar, vamos fazer uma breve visão histórica do Paquistão. Então, aquele território, que era o território da Índia, ele já era explorado pelos europeus desde o século XVI, já que os portugueses, holandeses, franceses e, por último, os britânicos acabaram se beneficiando dos recursos naturais daquela região. Com o desenvolvimento da exploração local, logo a Índia acabou sendo vista como a joia da coroa britânica. Isso mostrava para a gente, mostrava para o pessoal da época, os grandes lucros que a coroa britânica tinha com aquela região. Depois da Primeira Guerra Mundial, teve um forte movimento nacionalismo indiano que acabou se estabelecendo no Congresso local. E entre esses líderes que nós tivemos desse nacionalismo, nós tínhamos ali o Mohandas Gandhi, que ganhou muito destaque por fazer aquelas manifestações pacíficas, utilizando aí como ferramenta a desobediência não violenta. Assim, ele usava ali alguns artifícios como jejuns, marchas e estimulava o não pagamento de impostos e boicote a produtos ingleses. Vale lembrar que o Gandhi ele foi tão importante que ele influenciou grandes nomes da história também, como Martin Luther King e o Dalai Lama. A independência da região da Índia ela foi conseguida em 1947 e o território, então, ele foi dividido de acordo com a religião dos cidadãos. E dessa forma, os hindus eles ficaram com o território da Índia e aqueles que eram muçulmanos, eles ficaram com o território do Paquistão, que posteriormente acabou que ele teve que perder um pedaço e esse pedaço se tornou o país de Bangladesh. E mais de 1 milhão de pessoas acabaram falecendo por causa de conflitos que haviam entre esse pessoal, os paquistaneses e os indianos, enquanto eles faziam essa movimentação do lugar em que estavam para o país em que a sua religião estava mandando. Agora que nós temos aí a formação do Paquistão, então a gente tem que lembrar que a religião muçulmana, ela trabalha muito com o androcentrismo, tá? Os homens estão no centro, os homens têm mais liberdade, têm muita liberdade, enquanto as mulheres, elas não têm essa liberdade. Enquanto são crianças, as meninas, elas até podem brincar com os meninos, Só que até uma determinada idade ali, tá? Depois, não pode mais. E uma coisa muito absurda é que para sair à rua, em regra, até mesmo uma mulher adulta, ela precisa estar acompanhada do seu filho. Mesmo que o seu filho, o menino, ele tenha ali 5 anos de idade, por exemplo. Então, uma mulher de 30, 40 anos, para andar à rua, ela teria que andar acompanhada do seu filho ali de 5 anos, por exemplo, Isso pra gente que é ocidental é um absurdo, tá, pessoal? Mas é a regra da região. E naquele local, as mulheres, elas são criadas para serem donas de casa e também para procriar. Agora vamos falar um pouco sobre a ascensão do Talibã. Inicialmente, o Paquistão ele era um aliado dos Estados Unidos durante a Guerra Fria
e acabou arrumando ali algumas tretas com os Estados Unidos depois daquele ataque de 11 de setembro de 2001, o ataque às Torres Gêmeas, que foi ali liderado por Osama Bin Laden. O Osama Bin Laden ele morava no Afeganistão e era defendido pelo regime do Talibã. A relação entre a inteligência paquistanesa e o Talibã ela era muito boa, e em 2003, quando os Estados Unidos iniciaram aquela guerra ao terror, então eles tiveram muitos problemas. Isso porque a inteligência paquistanesa ela trabalhou aparentemente ajudando os Estados Unidos, só que na verdade ela estava apoiando apenas o Talibã e aceitava ali aquele dinheiro dos Estados Unidos para fazer esse apoio e chegou a receber 20 bilhões de dólares para apoiar os Estados Unidos. Só que, na verdade, ele estava apoiando mesmo, era o Talibã. Então ele pegava o dinheiro dos Estados Unidos, mas apoiava mesmo o Talibã que acabava se beneficiando muito disso. Com relação à ascensão do regime Talibã, esse regime, então, ele se infiltrou no Paquistão nos anos 90 e foi chegando aos poucos, foi se desenvolvendo aos poucos. Então, primeiro eles chegaram e todos por lá viram, que esses caras eram diferentes. No resumo do livro Todos contra Todos, eu já disse que o governo, quando ele quer mudar a cultura de um local, então ele usa ali duas ferramentas, a coerção e o consenso. O regime do Talibã, ele começou usando a coerção, promovendo ali alguns atentados daqueles homens-bomba e outros tipos de ataques terroristas. Assim, os cidadãos, eles acabaram ficando com medo de se insurgirem contra esse regime que estava tomando conta daquele país. Usando a ferramenta do consenso, então eles começaram a tomar as rádios e utilizar essas rádios para espalhar a mensagem, a ideologia do grupo, falando como as pessoas tinham que se comportar, como era o correto e como não era correto. Assim, eles parabenizavam aquelas meninas que abandonavam a escola por conta própria e desincentivavam atos que não achavam interessantes, como o das mulheres cantarem ou dançarem. Seguindo a estratégia do consenso, então, eles passaram a aliciar os jornalistas, que sempre transmitiam aquelas notícias que eram favoráveis para o regime. Com o tempo, os cidadãos paquistaneses acabaram influenciando, incentivando seus cidadãos, os jovens, a irem para a jihad, que é aquela guerra dos muçulmanos contra as outras religiões, buscando converter aquela galera. E nisso, mais de 12 mil jovens acabaram indo para ajudar o regime talibã, só que nunca voltaram para casa. Então aí a gente tem uma característica muito complicada. E pessoal, o negócio só foi piorando cada vez mais, tá? Porque o regime ele passou a destruir escolas, colocou um toque de recolher para os cidadãos, dançarinas e cantoras foram perseguidas, foram mortas e acabaram tendo até os seus corpos expostos em praça pública para mostrar, como o pessoal não deveria agir. Eles proibiram as meninas de frequentar a escola e a partir de uma determinada data isso acabou acontecendo. E por último, a gente vai falar sobre a Malala mesmo, Incentivada por seu pai era um dono de escola, então ela acabou se tornando ali, ela via o pai fazendo, militando, por causa do estudo, então ela acabou entrando nesse lance do ativismo em favor do estudo. E aí que a Malala começa a atacar o regime talibã. Começando ali pela mídia, que ela era correspondente de um jornalista americano, só que ela mandava umas cartas ali e o cara publicava, mas de forma anônima, tá bem? Só que depois ela acabou ganhando coragem e foi a entrevistas mostrando a cara mesmo, tá? E ela militava a favor do estudo, então é uma causa que nós ocidentais, é muito cara para nós, muito importante para nós. E logo vieram vários prêmios, teve ali uma comoção mundial em favor do estudo feminino dessa região. Só que, pessoal, vale lembrar que prego se destaca é martelado. Então ela conseguiu ser notada pelo Talibã, que ela tanto odiava. E acabaram marcando ela como um alvo. E certo dia ela pagou um alto preço pelo seu ativismo. Então ela estava indo para a escola e um talibã entrou naquele ônibus que ela estava e perguntou: quem é Malala? E ela respondeu: eu sou Malala. E daí ele deu 3 tiros nessa jovem. A vida da Malala é salva e ela acaba tendo que morar no Reino Unido. E estando por lá, ela estuda em Oxford e cursa ali filosofia, política e economia nessa grande universidade. Depois de todo o ocorrido, Malala até consegue visitar o Paquistão novamente, mas nunca consegue voltar a morar naquele local que era o local que ela amava. Dessa forma, ela ganhou diversos prêmios por militar, pela educação, só que também ela sofreu, ela tomou diversos tiros, quase morreu
e além disso ela teve que se afastar daquele local que ela militava, né? Então ela foi para o Ocidente, onde os pensamentos dela, que são pensamentos mais liberais, mais livres, mais ocidentais, imperavam. Então por lá ela pôde seguir a sua vida tranquilamente, tá bem? Então a Malala, essa jovem, ela luta por uma causa que ela é extremamente nobre e significativa para nós ocidentais, e isso foi claramente demonstrado, principalmente quando ela ganhou o Prêmio Nobel da Paz no ano de 2014. Ela foi uma das mais jovens, se não a mais jovem, a receber esse prêmio, tá? E o aprendizado que fica pra gente é que ser ativista pode ser uma escolha muito nobre e corajosa, só que também está associada a desafios e desvantagens. Aristóteles dizia que a virtude está no meio. Sendo assim, ela seria a justa medida entre os excessos, que são chamados de temeridade e de covardia. E a pergunta que eu deixo para você é: enfrentar o Talibã de peito aberto é coragem ou é temeridade? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber qual é a sua opinião. Na tela final, se você quiser complementar o seu conhecimento, deixo a resenha do livro Todos contra Todos, de Leandro Carnal, que mostra com mais detalhes sobre essas ferramentas que o Talibã usou para dominar aquele povo do Paquistão. Curta esse vídeo, inscreva-se no canal para não perder mais conteúdos interessantes sobre livros. Por hoje é só aí. Valeu!